O Senado vem ocupando cada vez mais de uma agenda federativa que possa, senhora presidenta, aperfeiçoar as relações entre a União, os estados e os municípios. Nesse contexto, estamos de fato deliberando sobre matérias importantes, importantíssimas. Assim, aprovamos recentemente o fim da chamada Guerra dos Portos. Além disso, avançamos na reformulação das regras do indexador das dívidas dos estados e na redistribuição dos recursos do ICMS, do comércio eletrônico, entre estados produtores e estados consumidores. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, uma reunião definitiva para que nós possamos avançar com relação a esses critérios de partilha do ICMS e do comércio eletrônico. Tudo isso, senhora presidenta, tem como finalidade o fortalecimento da federação, de maneira que os estados e municípios tenham uma participação mais justa e equânime no total das receitas públicas. Com isso, o Senado estará criando condições para dar mais fôlego financeiro aos estados e municípios, permitindo que eles possam investir em gastos prioritários em áreas como saúde, educação e segurança pública. Venho, portanto, ao plenário do Senado Federal para, no contexto dessa discussão federativa, propor avançarmos ainda mais no debate sobre a segurança pública e seu financiamento. Senhora presidenta, a segurança pública é essencialmente um assunto de natureza federativa. A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, indica que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Recentemente, tivemos o agravamento da crise da segurança pública no Brasil, que se refletiu, sobretudo, na dramática greve dos policiais militares em vários estados da Federação. Do lado do cidadão, o quadro é também preocupante, muito preocupante. Num estudo do IPEA, divulgou-se pesquisa realizada em 2010, onde perguntava aos entrevistados sobre o grau de medo em relação a serem vítimas de assassinato. O resultado, senhores senadores, espelha bem a percepção do homem comum quanto à questão da segurança pública. O estudo revelou que 79% da população tem muito medo de ser assassinada, 79%. Em outras palavras, 8 em cada 10 cidadãos no Brasil têm muito medo de serem assassinados. E esse enorme temor, segundo as pesquisas, é uma constante em todas as regiões do país. Em Alagoas, por exemplo, meu estado, convivemos com a triste taxa de 60,3 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que coloca, senhora presidenta, o estado no topo dessa indesejável estatística. Em Maceió, a taxa de homicídios é alarmante, 109,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Enfim, esses fatos devem nos conduzir a uma reflexão séria e abalizada no sentido de fortalecermos pela via política o modelo de segurança pública do país. Senhora presidenta, senhores senadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contabilizou avanços na segurança pública ao longo dos seus 8 anos de governo e nós esperamos que tais conquistas possam se consolidar no governo da presidenta Dilma Rousseff. Entre tais iniciativas governamentais, destaco o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, que tem por escopo aliar políticas de segurança pública com ações sociais. Cito o PRONASSE
porque é um programa que tem um sentido federativo forte, na medida em que articula ações envolvendo estados, os municípios e as comunidades locais na prevenção do crime, atingindo diretamente as causas que levam parte da sociedade à violência. Programas como este precisam ser verdadeiramente tocados, precisam contar com fontes de recursos estáveis, de maneira que suas ações estratégicas sejam eficientes. Senhoras e senhores senadores, quando pretendo reavivar o debate do financiamento da segurança pública aqui no Senado e no Congresso Nacional, tenho em mente, sem dúvida, alguns desafios. O desafio do enfrentamento do crack e de outras drogas que guardam estreita correlação com o aumento da violência nos centros urbanos e até mesmo nas cidades do interior. Refiro-me também ao desafio de darmos sequência às estratégias de segurança pública nas fronteiras, verdadeira porta para o tráfico de entorpecentes, armas, mercadorias clandestinas e a prática de vários ilícitos transnacionais. Há ainda o grande desafio de reestruturação do sistema penitenciário, que exige investimentos em estruturas físicas, mas requer, sobretudo, a capacitação e valorização da área de serviços penais e políticas de reintegração social do preso. No serviço público, temos as chamadas carreiras típicas de Estado, caracterizadas pela relevância e qualificação na prestação de serviços à sociedade. Ora, não tenho dúvidas de que as carreiras da área de segurança pública devem necessariamente integrar o rol dessas chamadas atividades típicas de Estado. Não é uma vontade minha, é a própria Constituição Federal que põe a segurança pública como um dever inalienável do Estado. Nessa perspectiva, senhoras e senhores senadores, apresentamos em 2008 a proposta de emenda constitucional número 41, que tem por meta garantir a fixação do piso salarial para policiais civis e militares, inclusive bombeiros militares, estejam na ativa ou já aposentados. Reconhecendo que há diferentes realidades econômicas e financeiras entre os estados, propus a participação complementar da União no custeio do investimento das unidades federativas para o pagamento condigno dos salários. Ao longo dos debates pela aprovação da PEC 41, aqui no Senado, coube a esta proposta de emenda constitucional o número 41, sempre me posicionei de maneira serena e responsável, mas firme na perspectiva de que segurança pública apresenta a maior preocupação atual da sociedade. Quem acompanha mais de perto a realidade dos profissionais dessa área sabe que os trabalhadores em segurança pública normalmente se veem na contingência de vender seus dias de folga para complementar renda e sustentar famílias. Eu tenho a satisfação de ouvir o senador Eduardo Braga. Meu caro líder Renan, Vossa Excelência traz hoje a este plenário não apenas um tema extremamente oportuno, mas de uma relevância muito importante para o nosso país e para o nosso povo. Tanto é assim que praticamente em todas as pesquisas de opinião pública feitas recentemente no Brasil, em todos os estados brasileiros, segurança pública aparece, no mínimo, entre os 3 primeiros problemas na prioridade do povo brasileiro. E Vossa Excelência aborda o tema com absoluta clareza e com absoluta competência quando fala da questão do profissional da segurança pública. E quando fala da necessidade de termos uma política nacional de segurança pública que possa sistematizar a questão do sistema de segurança e que possa também dotar as nossas fronteiras
de um policiamento e um monitoramento que impeça o tráfico de drogas, que impeça o tráfico de armas e que possa dar condições para que os estados possam investir cada vez mais na melhoria do combate ao crime. Portanto, Vossa Excelência traz um tema que eu reputo da maior importância. Acabo, inclusive, de vir do Ministério da Justiça, onde estava reunido com o ministro da Justiça exatamente sobre o tema, porque relato na Comissão de Constituição e Justiça uma matéria que trata da questão da vinculação da repasse do Fundo de Segurança Pública às informações de estatística dos estados, para que nós possamos ter o mapa do crime finalmente homogeneizado neste país. E, líder Renan, eu acho que Vossa Excelência, ao trazer esse tema também, traz uma discussão que me parece importantíssima para o nosso país. O brasileiro, o cidadão brasileiro, é o cidadão que mais documento tem no planeta Terra. O brasileiro, quando nasce, tem certidão de nascimento. Depois tem carteira de identidade. Depois tem carteira de motorista. Para votar tem que ter título de eleitor. Ora, a única exigência é ser brasileiro e com idade para ser apto a votar. Você precisa, além de provar que você é brasileiro, que você é apto, que você tem título de eleitor para votar. Agora, não basta isso, você tem que ter carteira do trabalho. Você tem que ter certificado de reservista. E, ao mesmo tempo, nós não temos um cadastro nacional de nenhum desses documentos. Ou seja, o mesmo cidadão pode ter diversos prontuários em diversas unidades da federação. Portanto, aquele mal-intencionado, aquele do crime organizado, acaba podendo tirar diversos documentos e ter diversas cidadanias na mesma pessoa. O tema que Vossa Excelência traz hoje a esse plenário merece, portanto, esse destaque. E eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer de que é chegado a hora do Senado da República, da Comissão de Constituição e Justiça, da Subcomissão de Segurança, compreender a prioridade que o povo brasileiro tem dado ao tema e que o próprio governo federal faça ações cada vez mais céleres para que nós possamos avançar no tema. Cumprimento Vossa Excelência e tenho certeza que o pronunciamento que Vossa Excelência realiza hoje no Senado haverá de chamar a atenção e de estabelecer novas bases e novos compromissos. Aliás, Vossa Excelência, que teve a experiência de ministro da Justiça, conhece com profundidade o tema e sabe do anseio e das necessidades que o povo e a categoria que trabalha na segurança pública necessita para fazer esse enfrentamento. Congratulo-me com Vossa Excelência. Agradeço mesmo a parte de Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, que conhece também, como poucos, a problemática da segurança pública nesse país. Nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. Nós vamos ter que, cumulativamente, resolver ao mesmo tempo muito desses problemas que Vossa Excelência acaba de citar. E assim, não há como resolvê-los se nós não decidirmos sobre os meios para resolver esses problemas. Se nós não resolvermos os meios, certamente nós vamos ter muito mais dificuldade para resolver qualquer desses problemas enumerados pela sociedade e alguns aqui repetidos e ressaltados por Vossa Excelência. Eu agradeço com muita satisfação o seu aparte, incorporo o seu aparte com muita satisfação o nosso pronunciamento, sobretudo vindo de Vossa Excelência, que como governador do Amazonas se destacou no enfrentamento da violência, da criminalidade e teve nos seus 2 governos uma política pública de segurança que precisa ser levada em consideração em todo o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo porque no plano concreto, e a presença de Vossa Excelência também é muito indicativa com relação a isso, no plano da materialização dessas ideias, nós precisamos de uma ação política eficaz diante desses desafios da segurança pública, tema que, repito, permitam-me lembrar o que falei inicialmente, é tipicamente de natureza federativa. Por isso, peço a atenção do presidente desta Casa, dos senadores, dos líderes partidários e da subcomissão criada
para estudar as temáticas da federação, da comissão, melhor dizendo, criada para estudar as temáticas da federação, para uma proposição que já está pronta para figurar na ordem do dia do Senado Federal. Refiro-me, senhora presidenta, à proposta de emenda à Constituição número 60, que apresentei em 2005. Essa PEC, número 60, altera diversos artigos da Constituição Federal para garantir a obrigatoriedade da aplicação de recursos na área de segurança pública. Estou convicto de que se faz necessária, com urgência, a formulação de um modelo de financiamento, como falei, mais estável para a segurança pública no Brasil. E a PEC 60, ela tem essa razão de ser, que é justamente trazer recursos adicionais e estáveis para melhor estruturar e modernizar os organismos estatais, assim como estimular e apoiar a iniciativa de caráter preventivo e de autodefesa da sociedade civil. Tive cuidado de propor um modelo com a vinculação temporária de recursos. Os economistas não gostam, senador Eduardo Braga, presidente Ana Amélia, de falar nessa coisa da vinculação de recursos. Outro dia votamos aqui a desvinculação desses recursos para facilitarmos uma melhor aplicação, uma mais prioritária aplicação deles. Essa vinculação já existe constitucionalmente para a educação e para a saúde. São vinculações definitivas. Nós poderíamos fazer, com relação à segurança pública, uma vinculação temporária de 4, de 5, de 6 anos, mas efetivamente uma vinculação, o que iria dar a garantia de uma eficaz, de uma razoável, de uma equilibrada gestão orçamentária para a segurança pública. Assim, a PEC 60 de 2005 prevê, durante o prazo de 5 anos, a vinculação de recursos da União, dos estados e dos municípios a ações de segurança pública que, se bem implementadas, podem representar um duro golpe à criminalidade instalada no país. Eu faço questão, senhora presidenta, de relembrar que a PEC número 60 de 2005, que está aguardando inclusão na ordem do dia do Senado Federal, foi uma construção coletiva, que contou à época com a participação e sugestões do Colégio de Secretários de Segurança Pública dos Estados. Estudos mostram que, com a aplicação suplementar de R$1 bilhão por ano em segurança pública, poderemos diminuir o prejuízo anual de 5% do produto interno bruto pelo chamado custo da violência, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE. Por tudo isso, entendemos que o momento político é apropriado para deliberarmos sobre a PEC 60, que prevê fontes de financiamento mais estáveis para a segurança pública. E, de fato, o momento é adequado, absolutamente adequado, repito, porque estamos tratando desses temas federativos, que reforçarão, não tenho dúvida, o caixa dos estados e retiram de alguns governadores o argumento de que os policiais, os bombeiros militares, aposentados ou na ativa, eles não poderão ter um piso salarial. Se não tem um piso, você tira o foco, enfraquece, porque obriga o policial, obriga o bombeiro a ter que vender as horas de folga, e é isso que desfoca, que dispersa, exatamente para aumentar o orçamento familiar e sobreviver mais facilmente com a sua família. Na semana passada, já estou encerrando, presidente, tivemos a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que cria um banco de dados de DNA para os condenados por crimes violentos. A matéria seguiu para a sanção da presidente Dilma. A ideia desse projeto é de que a criação do banco de dados de DNA será um importante instrumento na identificação de criminosos, já que o índice de reincidência no Brasil é, como todos sabem, alarmante. A reincidência chega
a 70%. Pasma, a reincidência chega a 70%. Aliás, gostaria de ressaltar aqui que essa proposta aprovada é de autoria do nobre e querido amigo senador Ciro Nogueira, que tão bem representa o querido estado do Piauí aqui nesse Senado Federal. Para encerrar, senhora presidenta, gostaria de reafirmar a importância da subcomissão permanente de segurança pública, referida aqui pelo senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal, e presidida pelo ilustre senador Pedro Taques. E nesse debate federativo específico sobre segurança pública, a subcomissão presidida pelo senador Taques tem um papel insubstituível, fundamental. A missão de apresentar e avaliar propostas que possam efetivamente harmonizar as políticas de segurança pública a partir de uma visão conjunta, de uma visão integrada nas esferas da União, dos estados e dos municípios. Como líder do PMDB no Senado Federal, estou comprometido com essa pauta federativa que inclui a segurança pública e agradeço a todos pela atenção dispensada ao nosso pronunciamento. Muito obrigado, senhora presidente.